Olá, bem-vindos ao podcast Mãe Sem Escalas, que é um podcast sobre maternidade e viagens. Eu sou a Camila, Lala e Nath. Nós somos 3 mães viajantes que juntas temos 10 filhos e milhares de viagens para contar e dividir dicas com vocês e tudo isso. Estou muito feliz de estar de novo com vocês em mais um episódio e dessa vez a gente vai falar sobre alimentação. Exato. Então, não deixem de nos seguir lá no Instagram, Mães Sem Escalas, no nosso canal do YouTube, no Spotify. A gente já fez vários episódios falando de perrengues, de medos, de como conciliar trabalho com família. E hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente tem muita curiosidade: alimentação. Comida em viagem, né? Como faz com a comida das crianças na viagem, porque é impeditivo para muita gente, né? Com certeza, assim, é uma das perguntas que eu acho que eu mais recebo. Como que eu fazia na época que as crianças eram muito pequenas? E a gente já comentou aqui também, né, que viajar na introdução alimentar é uma questão, como isso vai evoluindo, porque às vezes a gente se apega muito nessa questão deles bebezinhos, mas eu sinto nos meus filhos que agora eles estão começando a entrar numa fase mais restritiva, de querer experimentar menos, né? É diferente da criança com 2 anos que come o brócolis com a mão e acha aquilo lindo, a Valen com 9 já não quer mais o verde, sabe? Então tem várias fases diferentes e também essa questão da flexibilidade, né? Você quer levar a sua rotina a ferro e fogo durante uma viagem, você sabe o custo disso? Tá tudo bem a gente fugir um pouquinho da rotina e comer um pouco, como a gente adulto faz, né? Não sei, pelo menos a gente tava falando disso agora. A gente faz. A gente faz bastante, então você sai um pouco daquele cuidado mais saudável, de rotina que tem que existir, para dar um relax, para flexibilizar, para facilitar. Então, é sobre isso que falaremos hoje. Let's go. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a polêmica que surgiu já, né, no Instagram. Quem quer comentar um pouquinho? A gente publicou um vídeo com um trecho de um dos episódios que gravamos, e esse trecho falava sobre, assim, aproveita para viajar antes da introdução alimentar. E aí deu uma polêmica mesmo, esse vídeo tem quase 500 mil de visualizações e... Muitos comentários agressivos. Sempre tem, né? Estamos acostumadas com gente que apoia e gente que fala como se não fosse um ser humano lendo. Falando que era um absurdo a gente dar esse tipo de dica, porque como que a gente fica incentivando bebês a viajarem antes das vacinas, antes da imunidade, antes disso. E primeiro que cada um é cada um, né? A gente aqui troca dinâmica, as nossas experiências e o que a gente prefere fazer. As opiniões pessoais. Isso não significa que o que a gente troca, o que a gente faz, que é receita de bolo. Cada família sabe o que é melhor dentro da dinâmica. Na minha família, isso sobre doença, como que vai incentivar a viajar antes dos 6 meses? Para mim, estar em São Paulo e receber visitas é mais chance de pegar uma virose com o primo beijando perto do rosto do que eu indo para uma viagem tranquila, num lugar aberto, numa praia com os meus filhos, sem momentos de encontrar ninguém. Para mim era assim, pega meus filhos hoje em dia ainda pegam mais doença ficando em casa. É só voltar de viagem, gente. Não é brincadeira. É só voltar de viagem. Dá um passo pra escola, não precisa nem entrar na escola. Você já pensou em ir pra escola, você já ficou doente, assim. E muito mais raro ficar doente. Sim, e mesmo o bebezinho, a não ser que você esteja em casa sem receber ninguém, fazer nada, os riscos estão em todos os lugares. Mas sobre alimentação, por que insistimos nisso, de falar que a melhor hora de viajar é justamente, assim, 4, 5, 6 meses de vida do bebê? Porque já é um pouquinho maiorzinho, assim, não que é grande, ainda é um bebê de 5 meses, mas já é um pouquinho mais fortinho do que um recém-nascido, já tem várias vacinas, e só que ainda tá só no leite. Isso facilita. É vida. Então aproveita para viajar, fazer a primeira viagem, sim, se é uma família que gosta muito de viajar, mas tá com medo dos perrengues e de toda a logística de uma viagem, é ótimo viajar, assim, um pouquinho antes da introdução alimentar, porque ainda tá só com o leite, ainda não tem a sua preocupação com comida na viagem. Então é perfeito, assim, o seu peito ou sua lata de leite com uma mamadeira. Com certeza, se for o peito, então você não tem nem que lavar a mamadeira, a gente só vai, né? E eu acho que nesse ponto a gente tem 2 questões importantes.
A introdução alimentar, tipo, a alimentação do seu filho, ela é um dos principais pontos na hora de você organizar a sua viagem. Porque se você tá indo na introdução alimentar, ou quando seu filho tem um ano e pouco, é aquele momento que a criança, quando sente fome, quando você tá atrasando muito o horário do almoço, cara, é uma questão que atrapalha teu dia inteiro. Tipo, eu falo, vocês viram o Tasmania. Tá com sono, tá com... Então, você já tem que programar aquilo. Não ficar restrito a uma rotina de horários hiper importantes. Não é esse o ponto, mas se prevenir, né? Saber que o seu filho não vai poder estender tão mais hoje, viajando com as crianças, várias vezes. Ai, a gente tomou um café da manhã muito reforçado. Vamos só jantar, à tarde a gente come um belisquinho? Várias vezes. Quando eles tinham 6 meses, 1 ano, não dá. Não funciona desse jeito. Então, mesmo eu me considero uma pessoa ultra flexível, assim, nesse ponto. Eu não sou muito preocupada. Mesmo assim, eu adorava fazer os roteiros, já pensando, nesse lugar que a gente vai tal dia, tem um restaurante aqui que eu sei que eu vou encontrar um peixinho, um franguinho, legumes, arroz, uma massa. Então, ótimo. Tipo, eu vou direto aqui. E eu não vou perder o timing da fome deles caçando aonde que eu vou parar, aonde que eu não vou. Essa foi a primeira viagem que eu fiz agora, que os meus menores com 2 anos, que eu consegui agir do jeito que você está falando. Eu confesso que até janeiro, ou seja, eles tinham 1 ano e meio, eu viajava todo lugar que eu ia. Eu vou sentar para sentar, eu vou pro restaurante, vou levar a sopinha. E levava a sopinha para cima e para baixo. Dessa vez, eu continuei levando feijão, que é uma coisa que eu levo muito sempre, aquele feijão que vem a vácuo. Mas eu falava assim, eu vou levar o feijão, vou esquentar ele no potinho, mas vai chegar lá, vai ter um franguinho, uma carne, e eu vou dar com arrozinho, feijão ou um pirê de batata. A sopinha que você levava era uma sopinha que você levava do Brasil ou que Não, você fazia em casa? Então Fazia você em ficava em casa. apartamento. Ou apartamento, ou se eu Hotel ficasse em com cozinha. hotel, eu pedia sopa, colocava no pote térmico e levava. Porque aí aquilo já me dava uma... confesso Em que paz. ficava um pouco tensa com isso. Né? Você vê, 4º e 5º filho, mas como são gêmeos, eu achava que sempre eram muito magrinhos, aquela coisa, tipo, que tinha que se alimentar melhor, o que muitas vezes também dá um pouco de receio nas mães, né? Porque a gente pensa assim, se o bebê é gordinho, a gente dá qualquer coisa que ele vai comer. Então, se ele é um pouquinho mais magrinho, a gente fica São preocupada. questões pessoais, São né, questões da criança, pessoais da que você tem que, criança. de fato, observar. Então, pela primeira vez, eu falei, filho, quer saber de uma coisa? 2 anos, você tem 3 filhos mais velhos. Eu vou arrumar um franguinho, um pirezinho de batata, come com feijão, e deu certo. Um pãozinho. Um Ai, pãozinho. que horror, E mas assim, é. e se não fizer uma refeição direito... De fome não morre. De fome não morre. Se não almoçar direito, vai jantar direito. Vai tomar café da manhã. E o bom da criança pequena é porque, mal ou bem, à noite ainda toma um leite para reforçar. Sim. Coisa que o meu de 8 me deu muito mais trabalho na viagem para comer. Por quê? Começa a questão das porcarias. Total. Então fica atrás de chocolate, sorvete, bala. Se pudesse, só se alimenta disso. O João Miguel, até 2 anos atrás, quando ele tinha 6, 5 anos, hoje ele está com 7. Ele simplesmente obedecia tudo que eu falava para ele comer. Do nada, deu uma reviravolta. Só vou comer se me der chocolate. Só vou comer se me der... Igualzinho. Então, Descobre o poder. descobre E o a gente poder começa que a ele fazer tem. igual. Se você comer, eu te dou um chocolate. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem que Vocês ser querem flexível. sorvete depois do Do almoço? Então come Ai, tudo. gente. Ai, você não quer mais, não tem problema. Só não vai ter sorvete. Não cabe, né, na barriga. Exato. Siga-nos para mais dicas de Siga como para mais dicas. criar Versão sem... positiva, maravilhosa aqui. Então, assim, não tem uma... É o que a gente fala, né? Não tem uma receita. Talvez, se a gente tiver algumas nutricionistas nos assistindo, elas vão falar, nossa, que mulheres loucas. Gente, mas viagem, a gente tem que ser flexível. Faz parte do contexto da viagem. E posso falar minha opinião sobre isso? A inflexibilidade do ser humano é uma das coisas que mais prejudicam o adulto. Isso é fato. Na sua vida, se você não tiver jogo de cintura e flexibilidade, você tá lascado. Em algum momento você vai quebrar sua cara, porque as coisas não são do jeito que você controla, elas não são exatamente do jeito que você quer. Você precisa ser flexível. E é lá de pequeno que você aprende. Ou você vai fazer uma terapia intensa para depois de velho arrumar isso. Quantas pessoas vocês conhecem que mais velhas são absolutamente inflexíveis? É E elas que- não vão arrumar, gente. Então, isso numa viagem, começando pela comida, já ensina pra criança, né? Comer o É que isso. tem, que nem sempre dá pra assim, ter a do jeito. comida que é, é que um eles detalhe querem. da flexibilidade, mas a viagem em si te dá 1000
possibilidades de mostrar isso pra criança. Então, você vai dormir no carrinho ao invés de dormir no quarto escuro com o ar-condicionado ligado numa cama ultra confortável. Você vai comer aqui o que tem, sabendo que no jantar talvez você vai comer um pouco melhor. E lembra, não é isso na rotina. Essa não é a sua rotina. Então, você vai ensinando isso e a comida, ela também tem uma questão da memória afetiva, né? A comida é sensorial. Muito. E eu não sei, eu tenho muito isso, mas eu amo lembrar dos lugares que eu comi naquele lugar, que eu comi de diferente. Nessa viagem que a gente fez agora em julho, tinha chevap pra todo canto. Tipo, é uma carne, é um tipo de carne. E o Joca e a Valen piraram. Amaram. Eles amaram, eles queriam comer aquilo todos os dias. E várias vezes eles pediram, vamos comprar chevap no supermercado e a gente cozinha em casa? Eles cozinhavam. Eles estavam ali cozinhando. Eu tô preocupada se esse chevap tá congelado, conservado, sei lá, se ele é saudável ou não, que tipo de carne que tá ali, porque ele é meio que quase uma salsicha ali. Não deve ser a coisa mais saudável do planeta. mundo. Mas Eu não olha tô o nem benefício. É. Eu olhava aquilo e falava, gente, que incrível, sabe? Que legal que eles estão olhando pra comida dessa forma, criando esses momentos entre eles, essa memória afetiva que eu sei que eles vão levar, tipo, dentro deles de alguma forma, sabe? Agora a gente chegou, estamos de volta. O que eles vão almoçar hoje? Arroz, feijão, franguinho grelhado, Com legumes. exato. E é isso aí. E o que eu acho de viagem é que eu sei que a comida é muito importante para fazer a comida é muito importante para trazer benefícios para as crianças, mas a flexibilidade traz benefícios mentais, Total. que Maiores. também é saúde. É Isso pra 100% criança. saúde, 100%. Então, assim, ok, voltar todo mundo pro hotel para conseguir comer o arroz sem sal com aquele feijão é melhor do que você comer uma batata frita naquele dia, naquela exceção, na escadaria da igreja com a vista tal no pôr do sol. Com um sorvete de sobremesa. Exatamente. E sorvete, Ponto dá-lhe final. sorvete. E aí não vai ter fome mesmo. E ponto. E assim, eu acho que a flexibilidade é o ponto número 1 das viagens felizes. E eu assim. tenho, eu tenho reparado que, assim, há vários lugares que a gente tem ido, acho que isso é uma preocupação de uma forma geral no mundo todo, tanto em supermercado quanto em restaurante. Tem muitas pessoas hoje em dia que têm determinadas intolerâncias alimentares, né? E eu vejo como que as pessoas hoje em dia se preocupam também Muito com isso. mais Então, do que quando antes. você vai muito mais, você vai num restaurante, porque a gente está falando aqui, mas aí pode... Eu sei que tem mães que os filhos são intolerantes a alguma coisa, mas a maioria dos cardápios está lá. É gluten free, né? É vegetarian. Então, assim, hoje em dia tem uma preocupação também muito grande dessa soma da parcela da Mas população eu que ainda tem isso. acho que é importante fazer essa pesquisa prévia. Porque, Com por exemplo, certeza. Europa, mais do que Estados Unidos, diferente do que muita gente acha. Kids menu na Europa é trash. Gente, é tipo a batatinha frita, E o nuggets exato. e se muito um hambúrguer. É isso, é em todos isso. os restaurantes. Aliás, fica aqui o comentário pra quem estiver assistindo e tiver restaurante. Gente, o Kids Menu não é pra ser pior que o do É adulto. isso, é pelo contrário, né? Então, várias vezes a gente pede, tipo, meus filhos não comem muito. Então, você pede um prato de adulto, que é um salmãozinho, Que uma dá pros carne. três. E aí, de repente, a massa do menu Kids, que às vezes tem uma Aham. massinha lá, e aí divide entre eles a batatinha do menu Kids. Mas, assim, é importante saber isso, né? Quando você vai fazer uma viagem, que você tá achando que não é Estados Unidos, que Estados Unidos é só porcaria. Eu encontro lá Kids Menu muito mais saudáveis do que na Europa, assim. Eu acho chocante na Europa. Então, assim, quem tem restaurante quer receber bem as crianças, pra Pensa pensar nisso, assim, né? que o Kids Menu não é pra ele ser tipo, mãe, fica O tranquila que trash aqui eu do enfio lixo. comida e seu Exato. filho se enche de comida porque tem batata frita em house. É. Tipo, era pra ser, assim, uma opção que tem os leguminhos menos temperados, que tem um arrozinho arroz mais plain, normal, uma massa curta, que é mais fácil pra criança pegar. Acho que Kids Menu tinha que ser desenvolvido com isso em mente, de ser mais saudável e com mais aparência legal pra criança comer mais fácil. Não mais trash, é só hambúrguer, batata frita, frango frito, tudo é frito. Então, às vezes, eu prefiro, né? Quando a gente tá viajando, a gente pede um prato do menu adulto e divide entre os filhos. É isso. Outra coisa que eu liberei para os menorzinhos de 2 anos dessa vez foi o sorvete. Vocês sabem que eu recebi tantos retornos positivos. Olha a cara de felicidade. Olha como eles estão felizes. Gente, eu só consegui evitar até os 2 anos com a Valen. Pois Daí é, pra daí frente eu- foi ladeira abaixo, porque a Valen dava. Tipo, a hora que eu via, já tinha eu comido. liberei. E eles estão felizes, gente, comendo, que eu acho que eu falei assim, mal não vai fazer. É claro que aqui não comem, por exemplo. Tô dando. Não gosto Não que vai na comam aqui. dispensa Não no vai dia na de semana dispensa pegar um comer. chocolate. Mas eles lá, naquele calor, todo mundo sonja, aquelas bochechas vermelhas de tanto calor.
todo mundo com sorvete na mão. Ah, tadinhos, eles mereciam. Tá Dó. E quando você deu o sorvete, você precisava ver a cara de alegria. E, gente, Então, às que vezes, era mais de um gostoso. sorvete por dia, tava tudo Não, bem. e a gente fala tanto, né, da importância da viagem para as crianças, envolver a conexão com a família, esses momentos, essas memórias que, independente de serem rasas, né, o que você lembra efetivamente, mas a forma que isso te marca, assim, de pertencimento, de segurança, tudo isso. Às vezes você se estressa tanto por conta da comida e fica é pesado. A viagem, ela merece ser leve. Você tá investindo seu tempo, seu dinheiro, seu momento em família, você tá comprometendo isso com algo pesado para você conseguir dar uma alimentação, às vezes um pouco mais saudável, porque quando você vai dar em restaurante, você não sabe como aquilo foi, né, cozido. Tipo, às vezes tá com óleo no seu peixe, que você tá achando hiper saudável. Então, assim, vale a pena? Ou talvez valha a pena priorizar, né, o tanto que isso vai construir de memória e de conexão familiar, e sabendo que vamos ter uma derrapadinha. E já que é pra aproveitar, vamos aproveitar a batata frita também, sabe? Lógico. A gente não tá falando aqui, né, pra viver de batata Não, frita. É só pra não. ser mais relaxado, gente. É a razoabilidade materna, gente. Eu Põe acho que na a gente balança. consegue chegar lá. Põe na balança. Eu queria entrar agora, acho que a gente falou bastante, né, de ser flexível e tudo isso. A dica da introdução alimentar, que assim, pode viralizar de uma forma negativa, vai continuar sendo minha opinião. Antes da introdução alimentar, é o momento mais fácil de viajar. Na introdução é o mais complexo. Dos 6 a 1 ano, eu acho que é a fase mais complexa. Até porque tem a questão que a gente não falou ainda da consistência da comida. Não é só o que, é como. Então, muita gente... Eu lembro que eu fiz isso com os 3. Eu comecei a introdução alimentar, né? Tudo bem amassadinho, né? Mas com 7 meses era comida da casa. Porque eu queria saber que eu vou viajar e vou num restaurante, que eu não vou precisar ficar cozinhando o tempo inteiro. Então, era comida da casa. Era um arroz, o feijão, o purezinho. O purê salva nessa fase, né? Porque a consistência tá perfeita. Deu água na boca. A carne super desfiadinha, mas a da casa. Porque assim eu saberia que eles estavam acostumados. E numa viagem, seria restaurante mesmo. Então, não é só o que, é como. Tudo isso dá uma complicada, por isso que a gente tá batendo tanto na tecla de antes, é mais fácil. Agora, o que eu queria fazer mesmo é entrar nas dicas práticas, né? Então, por exemplo, a gente já falou do pote térmico. Eu acho essencial. Gente, é um dos itens... O pote térmico é um dos itens mais essenciais da infância. Gente, ele assim, desde o avião, né? É tipo Quantas chupeta, vezes... É necessário. Quantas vezes eu levei o jantar do avião porque eu sabia que ia demorar, né? Então o voo era muito tarde, não ia dar tempo de dar antes. Você leva já aquela comidinha, você já chega, já dá, ele pode dormir, tipo... Não fica... Sabe? Ou vai almoçar ali, sem precisar ficar esperando todo, né, ser servido. Não fica aquela confusão de todas as bandejinhas abertas, 15 bandejas. Sim, e o que eu acho que muita gente não sabe é que bebê de colo, quando não tem o assento próprio, não paga a passagem, né? Não Paga as tem direito à taxas, comida. na maioria das companhias aéreas não paga. Algumas cobram, que eu tenho visto, mas não tem direito a uma refeição na maioria das companhias aéreas. Então você assim, precisa levar? Você precisa levar a comida do seu bebê de colo, gente. Algumas companhias aéreas fornecem papinha, né? Fornecem alguma coisa. E claro que se você pedir, se tiver sobrando, a maioria das companhias aéreas vai te dar comida normal pro seu filho. Mas não tá contado. Não é então, garantido. E eu vi casos de empresas que negaram porque não tinha. Ou negaram porque queria negar e tava no direito de negar. Porque a pessoa tava, enfim, com vontade de negar pro bebê a comida, né? Mas levem seu pote térmico com a comida. E facilita importante. porque... o legal do térmico é que a comida vai quente. Porque no avião, por exemplo, você não esquenta a comida. Assim, se muito, você vai fazer um banho-maria ali. Mas é isso, é contar com a boa vontade de alguém que vai te fornecer a água fervendo. Então, o pote térmico você já leva ele quente, ele dura 7, 8 horas. Eu já nem lembro, faz tempo que eu não uso. Uma vez Ou frio, frutas cortadinhas. Uma amiga que é casada com um suíço, que o gringo, ele é prático, né? A gente precisa adquirir a praticidade um pouco deles. Ela falou o seguinte, desde que nasceram, eu só dou papinho, comida na temperatura ambiente. Eu fazia isso com leite, que eu acho que é uma super leite, dica. eu sempre A dei comida é uma super sacanagem. dica. Por quê? Mas faz sentido. Porque o dia que você precisar esquentar e não tiver, eles vão comer, porque já estão acostumados. E, gente, tem lugares que, tipo, Estados Unidos não esquenta. Por Porque acidente, né? Contaminação cruzada. Eles Na não Europa, você ainda esquentam. vê micro-ondas nos Na Europa lugares. você ainda consegue
consegue, mas Estados Unidos não. Então, assim, você tem que se organizar pra isso também, né? Porque tem pessoas, eu não sei se vocês já fizeram isso, que levam as papinhas congeladas, né? As comidinhas, marmitinhas congeladas daqui pra viagem. Eu nunca levei assim congelado, não sei como funciona. Eu levei uma vez que eu fui pra introdução alimentar do Dudu pro Egito. Simples, entendeu? Assim. Sabe quando você quer um desafio? Você pega seu terceiro filho. É. A Valen tinha só porque 4, o Dudu, terceiro, se fosse o o primeiro, Joca você não faria 2. Nossa, Vai pro faria Egito. fácil. Seria mais fácil. Tinha outros 2 bebês, eles são muito perto um do outro, né? É. Então tinha outros 2 bebês pra me preocupar também, que não dava nem pra pensar. Nossa. Que no Foi E aí, radical, o né? que eu porque fiz? Só com água da... Eu falei, eu tô com medo de levar, tipo, marmitinhas congeladas, que seria o ideal, super saudável, comidas orgânicas, cozinhadas, muito bem feitas em casa. Porque eu sei se vai chegar a tempo, se o hotel que eu tenho vai aceitar guardar isso num freezer, alguns não... né? Eu tava no Egito, eu não quis ficar em casa no Egito. Tipo, eu quis ficar em hotéis que eu conhecia, que eram hotéis bons e tudo isso. O que eu fiz? Levei papinhas Seca. prontas. Tipo Nestlé. Tipo Nestlé. Ah, sei. Comprei algumas nos Estados Unidos que diziam ser hiper orgânicas. É o ideal, assim, de longe que Zero, não. Pela Óbvio textura, que né? não. Tá tudo errado. Mas assim, cara, foi uma Ok. Mas viagem tão com legal. as opções que você tinha... Me Era pareceu que mais dava. razoável. É mais No fim, ele legal. comeu um monte de coisa de lá. Ele tinha 8 meses, ele já tava comendo a comida da casa. E lá a comida árabe, né? Então, foi isso, por ignorância. Eu nem sabia direito o que eu ia encontrar. Mas era uma segurança que você Mas teve foi uma de... segurança. E ele comeu várias vezes, tá? Porque a gente tava andando, não ia bater o horário certinho. Toma aqui. Ajuda. Mas várias vezes em restaurante ele comeu a carninha. Então, eu, tipo, deixava bem fininho, o pãozinho. E aí foi. E sobre esquentar comida no avião não tem micro-ondas. Não tem. Vale ressaltar isso. Tem o o máximo que tem uma água quente da pia tem do o banheiro. forno, mas que é pra só esquentar as Comentários, bandejinhas é. das comidas e não pode esquentar. Então, geralmente, se você precisar esquentar alguma leite, alguma coisa, provavelmente vai ser no banho-maria ali mesmo. Meio Estilo improviso. antigo, improviso, mas é assim no avião. E Me tirem a dúvida de fato dessas marmitinhas que eu nunca levei de comida mesmo congelada. Vocês já levaram Já, alguma já. vez? Porque muita gente me pergunta isso, eu não sei responder. eu já levei com gelo seco. Quando a gente foi pra Los Cabos, no México, e pro Havaí, quando o Vini tinha 1 ano. E ele ainda comia muito, muito mais certinho, assim. Então, eu resolvi levar tudo congeladinho. E você despacha, tipo, Num isopor com Com gelo gelo seco, seco. que aí você consegue. Que A é gente chegou permitido. em Los Cabos, ou seja, a gente voou 12 horas até Los Angeles, fez conexão, voou pra Los Cabos. Mas alugou- você despacha como frágil? Você despacha... Eu despachei dentro da mala, despachada mesmo, com gelo seco. E dentro desse isopor, coloca uma cartinha em inglês explicando do que se trata. Tá. Pra imigração, caso abra, Tem pra empresas até que conferir. já organizam assim. né? Tem. Você pode levar a sua caseira congelada com gelo seco, comprar o gelo seco, mas tem algumas empresas que já fornecem a papinha pronta com rótulo, papinha ou a comidinha mesmo, né? Arroz, feijão e tal, com rótulo, com a cartinha, o que para alguns lugares pode ser mais seguro de ninguém encrencar Implicar. com aquilo. Eu nunca tive problemas, eu sempre declarei, quando pergunta se está trazendo alimento, eu falo a verdade no papel da declaração se tem alguma pergunta. No Chile me falaram que era proibido, eu levei, não sei se é proibido, me falaram que eu levei e expliquei e deixaram eu passar. E era com rótulozinho, mas eu já levei também caseira. Eu levei algumas vezes, teve alguns episódios de eu levar metade da mala de comida e ele não querer comer nenhuma. Então, Isso é outra dica, gente, pra quem vai levar, mesmo Tem essas que que eu experimentar levei. antes. Você tem que dar pra criança experimentar É, antes. se for porque dessas tem jeito, industrializadas, tem que levar, porque o tempero é diferente, né? E o que acontece? A dica que eu dou, se tá nessa fase da introdução alimentar, tá com medo do que vai encontrar lá, não sabe, eu acho que não faça de levar para todo dia, mas leve para os 2 primeiros dias. Depois vai se Que pelo acostumando. menos você vai ter um tempo de agir. de encontrar onde tá o supermercado, que comidinha que tem aqui, se esse hotel faz, não faz. Então você se ambienta, então você tem uma Você segurança. consegue. Faz sentido. Eu já E- levei, levei e despachei como leve, como Você despachou a parte. carga leve. frágil. É, frágil, tá, carga isso eu nunca frágil. fiz. E aí também é tipo uma malinha isopor com gelo seco, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu já tinha dado aqui, já tinha experimentado, já tinha gostado, peguei os sabores, chegou lá,
sei lá, se eu levei 10, comeu 2. É. Então também tem que tomar cuidado, que pode ser um trabalho e pode ser um desperdício também. Então, né? acho que assim, o mais prático é você se informar como é lá no destino, pra É. tentar se virar com Mas lá, aí, no máximo gente, levar tá pra um bom. dia. Despachou. Aí você chega no hotel. Onde você guarda? É, O então, frigobar. a gente pedia ajuda pro hotel. Muitos hotéis deixavam armazenar na Tem cozinha alguns do que não hotel. deixam, Por exemplo, né? no Brasil costumam deixar. Eu já levei pra Noronha. O Vini tinha Uhum. 8 meses em Noronha. Eu levei comidinha e a pousada pôs na geladeira do hotel. Só que no quarto a gente só tinha frigobar. E aquele. Porque vocês não cabe? Não cabe. Já e tem um monte ainda a de coisa lá temperatura, dentro. muitas vezes, É. daquele freezer é baixa, é alta, né? Então, eu costumo me informar. Por isso que eu já não É. gosto de levar eles muito. não deixam porque muitas as, vezes, Eu né? nos nunca Estados levei Unidos por ninguém tudo queria. isso, É, entendeu? Eu não, falei, é gente, muita é um função. trabalho tão... Hoje em dia eu não levaria mais, né? Claro que se tivesse alguma restrição, não levaria mais. Mas assim, de qualquer forma, tem que consultar o hotel, tem que consultar a companhia aérea, porque cada hotel tem um esquema. Porque pra gente colocar no frigobar, que mantém, apesar da temperatura não ser a adequada, não estraga, geralmente não estraga. Mas você tem que esvaziar o frigobar. E eles querem te vender, né? O que tá ali no frigobar. Então tem hotéis que não Verdade. concordam. E tem até que já te cobra pelo peso, né? Quando você tira, você tipo, já É contou. automático. É automático. É. E assim também, eu acho que pra chegar nesse. Se você tá tão preocupada e você quer aquela comida específica caseira, nanã, talvez compense mais de fato ficar num apartamento e se programar pra cozinhar. Então no primeiro dia eu vou chegar, vou cozinhar. Eu já fiz isso com a Valen. Ela tinha 5 meses. E a gente tinha casa em Orlando, passava temporadas lá. E aí, o que eu fazia? Eu pegava sempre, tipo, uma noite, eu ficava, assim, cozinhando Um monte. 4 tipos de papinhas diferentes. E congelava. E aquilo eu sabia que ia durar, sei lá, 7 dias. Aí depois eu já me programava pra fazer isso de novo. E aí ia fazendo durante a temporada É. inteira, sabe? Melhor do que era inviável eu levar, porque eu ia ficar muito tempo lá, mas eu conseguia me organizar de forma que eu não ficasse preocupada ao longo do dia. Se a sabe? comida é uma questão, eu acho Se a que comida é uma questão. apartamento ou hotel com cozinha é um É. bom lugar. E você leva o negócio do a vácuo, né? Que hoje em dia tem vários alimentos Tem a vários vácuo. alimentos. Eu levo o feijão da FAPSA. E assim, a vácuo, eu posso falar, eu mesma às vezes como do feijão, porque às vezes eu É sinto- bom, né? Nossa, e você Nossa, faz, a bota um Vapsa pode temperinho nos aí. patrocinar. A gente leva na próxima viagem e mostra como isso funciona. Não, eu já fiz vários publis assim pra eles, porque realmente é uma coisa que funciona. Agora, eu ainda sou apegada muitas vezes a ficar em apartamento por causa da cozinha. Pra mim, a cozinha ainda é uma questão por causa dos meninos. Então, assim, eu sabendo que eu vou pra um lugar que tem cozinha, Você fica mais em paz. eu fico mais em paz. Maravilhoso. Então, ao mesmo tempo que eu sou mais flexível, é aquilo que eu falei. Se ele não almoçar no restaurante com a gente, à noite ele vai jantar a comidinha que eu vou fazer em casa, que tá acostumado com tempero. Mas sabe Sim. que tem um item que é um pouco grande pra levar nas malas leves. Mas essa baby cook. Que. Que isso? Gente, É. eu tinha, nunca consegui usar. Então, Como é que é é um isso? negócio 880. Tem gente que ama, tem gente que comprou e não usou pra nada. É uma máquina, tem de outras marcas. Baby Cook é da Beabá, mas tem de outras marcas, é uma marca francesa, que você só precisa de água e de uma tomada. E, logicamente, dos Não, e alimentos. dos alimentos, é. Lógico, né? Mas, assim, E ele ajuda até, muito. ele até processa depois. né? Ajuda muito. Pra mim, ajuda muito em quarto de hotel, hotel? quando Eu não não tem a soube cozinha. disso. Então, me ajuda bastante. Tipo, você faz legumes cozidos. ele Hoje até em depois dia eu não até levo bate. mais, porque ele é do tamanho de uma bota, de um par de botas, mas pesado, né? Só que se você conseguir levar isso, ele resolve a tua vida em hotel. Se você tem essa questão com a comida, porque você liga na tomada, põe água, cozinha, tudo no vapor. Então, assim, a gente chegava num lugar, eu levei isso em 2 viagens, eu acho que era bem pesado, mas resolve. Você põe cenourinha, o que precisar, tipo, carne, arroz, macarrão. Você consegue cozinhar tudo no vapor nessa maquininha. Dá pra processar, depois também se precisar de Delícia, papinha. não sabia disso. Ou dá pra você comer assim inteirinho mesmo. Tipo, se tá na fase do. Uhum. Fazendo BLW, que tem a Se textura dá, certinha, você porque- consegue cozinhar o brócolis ali. Resolve a tua vida. Uhum. Mas é um trambolinho. Mas Mas, o que resolve. eu senti era assim, eu só vou fazer legumes. Não, ela faz carne, faz Mas como você arroz, fazia feijão, carne, né? macarrão. Dá pra você fazer tudo. Pra você fazer alguns grãos, coisas de grãos, tem um acessório à parte. Mas você consegue cozinhar absolutamente tudo. É, baby cook chama. Eu cheguei a usar também, mas eu não me adaptei eu acho que muito. quando eu preferia, você- tipo, a cozinha com a panela, sabe? Eu digo assim, se for Se ficar não num tiver, hotel que só óbvio. tem tomada, Sem dúvida, é uma ótima dica. Pode ser uma boa ajuda. dica É um mesmo. trambolho, mas ajuda. Outra dica que hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente, pelo menos na época que os meus eram nenéns, né, nessa fase. Várias empresas
em várias cidades agora, elas fazem isso. Então você não precisa levar. Por exemplo, Orlando tem a Chefinho Gourmet, Little Chef Orlando. No destino, né? No destino. muitas. Que te entregam no hotel. No hotel. Várias vezes, assim, eu vou pra Orlando, eu comprei, tipo, eu prefiro dar comida saudável, gente. Não é que eu prefiro dar batata frita, eu prefiro dar comida saudável. Então, já que lá é tão fácil, várias vezes, elas me entregam no hotel, eu esquento no parque, porque Nossa, tem, né, A copa, né? a copinha do bebê. Tem copinha do bebê, tem em shopping, tem em parque, tem. Então Orlando é muito fácil pra isso, né? Já tem dessas empresas. Eu sei que tem em Portugal também, em Lisboa tem também empresa que faz isso. Então, em vários lugares hoje já é fácil de encontrar. Então é uma coisa que você não precisa se preocupar. E tem também, hoje em dia, o que eu faço, eu experimento do local. Às vezes não tem tempo, eu pego a comida, potinho, alguma coisa assim, e levo. Em vez de eu levar daqui, eu compro lá. Sim. A papinha, você A disse. papinha, não é nem a papinha, não, é a comidinha mesmo. A comidinha que a gente iria comprar aqui para levar, essas que a gente levou congelada, que tem Exato. arrozinho, isso, franguinho. Então, essa papinha um pouquinho mais elaborada, dá oportunidade também de você Sim, experimentar do total. local, porque senão é garantia de que você não vai estar desperdiçando, Total. né? Agora, eu selecionei algumas dúvidas que aparecem mais pra gente no nosso Instagram individual. Pra gente responder aqui, a gente tem um compilado desse episódio. Primeira, pode viajar internacional com líquido a bordo? Essa é campeã. Não é nem só líquido, né? Líquido e Pó. alimentos, o pó, o leite em pó, ou mesmo a comida, né? Muita gente não sabe que você pode levar a comida. Pode, gente, E a mala pode. do bebê, ela é uma bolha pra você levar os líquidos. A mochila do bebê, pelo menos eu, nunca tive problema em levar Zero. leite, Até fórmula hoje. preparada ou mamadeira com água normal. Garrafinha de água. Leite do meu peito mesmo É. tirado, qualquer coisa de líquido que esteja pra criança, você consegue A levar. verdade é que a regra é simples. Tudo que a criança for consumir durante o voo, você pode levar. Fim. Exato. E isso não é uma coisa que alguém vai discutir com você. Duvido que seu filho vai comer essas 4 papinhas que estão aqui. Ninguém vai fazer isso, A sabe? papinha mesmo Você é passa. maior do que 100 ml, O que né? pode acontecer, que nesses casos de líquido com mais de 100 ml ou pastoso com mais de 100 ml, eles passam numa máquina. Isso Não, já eles aconteceu passam. várias vezes Então, comigo. isso acontece direto. Você, na Mas tá hora de bom. passar no raio-x, você coloca as coisas do bebê, qualquer líquido, né? Qualquer coisa você vai dizer para você poder justificar um remédio que tenha mais de 100 ml. E você coloca numa outra caixa daquelas, e aí geralmente a caixa vai para a expensão, você explica o que é, e geralmente ou passa. se você Eu nunca vi esquecer caso também, de porque que as pessoas, ficou preso. as pessoas elas têm medo, né? Então, tipo, meu Deus, vai parecer que eu tô fazendo uma coisa errada. Até Várias a vezes água já passa. esqueci. E aí eles pegam a minha mochila, abrem lá, tá aqui essa água. É pro meu filho, tá bom. Vai passar ou não vai passar? Mas eles não Prova. passam. É. Exato. Prova. Mas sabe que também a dúvida recorrente do leite, né? Porque é um Total. pó branco. Mesmo que eu leve aqueles As potinhos com divisórias pra levar o leitinho, eu gosto de levar uma lata lacrada. Só que essas marcas que fazem composto lácteo ou fórmula pra crianças um pouco maiores do que bebezicos, eles não fazem lata pequena. Só aquelas gigantes. E aí pra levar a bordo eu acho maior que a mala. E aí eu gosto de comprar uma latinha de algum leite pequeno, que geralmente é de 0 a 6 meses, mas eu levo pra ser lacradinho. É uma coisa que nem é obrigatório, porque tudo bem você levar nas divisórias. Nossa, zero, já levei 1000 vezes. Lata Mas eu aberta, gosto na de contar com uma divisória. lata Gente, sabe lacrada o que na eu já mala de levei? mão. Eu já levei e morria de medo da mala não chegar, mas levava na mala despachada. Tapioca. Sério? Levei direto, sempre levo tapioca. Olha Natália, só, meu estamos segredo. descobrindo que é a armambeira de viagem. Gente, ela leva feijão, tapioca. Eu levo a tapioca e eu fico preocupado, porque a tapioca vem num saquinho, aquela coisa branca. Nunca tive problema. Tomara que as Olha aí, companhias aéreas- gente, quem gosta de tapioca Então, tá liberado. assim, Eu sempre- tô- aí eu falei, se eu botar na mala de mão, eu acho que seria pior. E aí vai, ela despacha junto com as roupas, ninguém nem vê. Chega lá, em vez de comer pão, eu como tapioca. Não, eu tô vendo a Nath num episódio de aeroporto, área restrita. Total. É, gente. A gente fazendo mães sem escalas no aeroporto pra liberar, pra né? Nossa, liberar. E o bobagem. policial passando cotonete na tapioca pra ver se é cocaína. Eu vou falar, eu vou fazer uma tapioca muito boa pra você, com queijo coalho, com carne seca, você vai adorar. Eu vou falar pra ele. Maravilhosas. Eu acho que é isso. Alguém lembra de mais alguma dúvida que sempre aparece? A gente Só passou por bastante coisa. Já me perguntaram
perguntaram isso, porque eu fico muito em hotel. Eu nunca fico em apartamento. É, Alguns não é hotéis muito têm seu perfil, cozinha. né? Mas não, amiga, você tem 2 filhos. É Você diferente. cabe em hotel. É. Esse que mais é o fácil. ponto. Eu também prefiro hotel. Ainda posso ficar em... Na maioria dos hotéis me aceitam com 2 Sim. filhos no mesmo quarto. Então eu fico muito em hotel e nem sempre eu tenho esse suporte de uma cozinha, mas por opção, né? Tem hotel que tem. Mas teve uma viagem que eu fiz e que eu fui pedir pra fazer um macarrão. Eu levei o macarrão, parafuso e tal, porque ajuda muito o macarrãozinho, né? Pra fazerem na comida, só água e sal e macarrão. E a mulher da cozinha foi em Exuma. Ela foi muito estúpida, assim. Eu já falei que a gente ainda não abriu e eu não vou te ajudar com isso, assim. Tipo, Do hotel? do restaurante e do hotel. Eu falei, gente, eu preciso sair e não vai ter onde comer. E eu vou levar esse macarrão. Eu olhei dentro do quarto e falei assim, gente, onde eu vou fazer isso? Eu olhei a cafeteira. Maravilhosa! Perfeita! Haja criatividade A lá. cafeteira, água quente, água fervendo. Né, assim, não que eu botei o Sim. macarrão lá dentro, tô falando da Mas jarrinha. poderia ter botado. É, né? mas tô falando da jarrinha da cafeteira. Ele caiu a água quente, demorou, sei lá, 3 vezes mais pra ficar pronto, amoleceu. Comeram, Pote mas térmico assim, e vambora. sorry, sabe? Eu só te pedi uma ajuda. Não Sabe, custa, o hotel né? tinha, sei lá, 8 quartos. Um restaurante funcionando ali com a cozinha, era só esquentar uma, sabe? Assim, tipo, vendo com 2 filhos pequenos. É. Falei, gente, eu não vou sair sem a comida. É isso que eu tenho a cafeteira? Então vai ser na cafeteira. E é igual de esquentar a mamadeira. Maravilhosa! Sabe, enche a pia do banheiro, Uhum. fecha o ralo, bota enche bem a quente, pia né? Lá quente, fora, com água bem quente, quente. e põe a mamadeira ali de banho-maria. Não, mas a mamadeira, a melhor dica é não esquentem nunca na vida. Mas eu Tipo, digo assim, se só tiver não esquenta. gelado, põe, É. sabe, enche a pia Não, com até ralo. pra esquentar comida isso é bom, né? Tipo, em Uhum. banho-maria. É, Sem Porque dúvida. a água você consegue ferver quase. banho-maria, né, pia-maria. É isso, é isso. Gente, acho que passamos por todos os pontos. Foi uma delícia falar sobre Uma esse assunto com delícia. vocês. Até porque eu acho que é um assunto que pega muita gente na hora de desistir de viajar. Tem pessoas que desistem por conta disso. Então, eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, acolhido, confortado. A gente sempre faz uma pergunta uma pra outra. E dessa vez, quem vai fazer a pergunta é a Nath pra Lala. Tcharam, lá vem bomba. É. Lala, você já foi julgada por dar alguma porcaria, entre aspas, né? Alguma porcaria em viagem pros seus filhos? Já, né? Quem trabalha com rede social tem que estar blindado pra esses julgamentos, assim. Às vezes você tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com a foto que tá mostrando a comida porcaria e já era. É isso. Lascou. Então, agora, na última viagem, eu tava falando sobre o restaurante, a dica do lugar, que era legal. E nessa foto apareceu o prato do Vinícius com hambúrguer, batata, macarrão. Balanceadíssimo. Todos os carboidratos Tinha no proteína e prato. carboidrato. Tinha proteína e hambúrguer. Mas assim, aí eu recebi, tipo, uns 3 comentários. Nossa, que prato é esse do seu filho? É assim que você cuida da alimentação deles nas viagens? A minha Sim. vontade de responder, sim. Exatamente Siga-me assim. para mais dicas. Fiquei super feliz de conseguir um pratão desse. É. Comeu tudo. Quem dera eu pudesse comer assim e não engordar, né? Mas enfim, são exceções. E nesse dia a gente tinha pedido várias comidas diferentes e ele queria provar um pouquinho de cada. A pessoa nem sabe se já comeu a Total. cenoura ou o tomate. E julga aquele momento da foto. Então já fui julgada assim, mas eu sou muito tranquila com isso. Que meus filhos, apesar de certa seletividade, eles comem super bem em viagem, é super equilibrado. No café da manhã a gente, sabe, hoje vai comer o ovo, o jantar vai ser de vegetais, vão comer pepino e tal. E no almoço vai ser só macarrão. E tudo bem, a gente é bem equilibrado. Eu Sim. fico com a consciência muito Tranquila. tranquila em relação à comida em viagem, É. fazendo Eu vi- melhor, Eu sabe? vi isso quando você comentou, gente, não é possível que vocês estejam julgando o prato, a comida que eu dou para os meus filhos. Aí eu até... Teve um dia que os meninos estavam comendo macarrão com molho de tomate, que era o que tinha do cardápio Kids do restaurante. E eu até falei a Ila lá, essa eu te dedico, porque realmente eu tava já esperando os haters virem pra justamente dizer, Gente, nossa, acho que mas meus que... filhos comeram macarrão todos os dias. com né? molho de tomate, Gente, e tá agora- ok, tá todo mundo aí hoje comendo arrozinho, feijão, legumes, brócolis e uma proteína, e isso, tá tudo exato. bem. Sim, e Era sabe, o fala que assim, ó, tinha. são tudo origem italiana. É. Exato. E a Eles estão todos felicidade? saudáveis, graças a Deus. E a gente. felicidade de comer um prato de macarrão sem aquelas obrigações, com molho de tomate, isso É, suja sim. todo, É uma E- delícia. sorrindo. E tem dia aqui na viagem que a gente chega assim, eu só quero que você
sabe, coma. Sobreviva. Tranquilo, e eu quero ser feliz aqui nesse fim de viagem. A gente teve um dia maravilhoso em família e agora à noite, Não vou sabe, eu estressar. só quero uma massinha que seja tipo pene ou parafusinho que vocês conseguem pegar sozinhos e Tá ótimo. felizes e Isso. pronto, a gente vai dormir feliz e amanhã é um novo dia. Então, eu sou bem tranquila em relação à comida, que a gente consegue fazer esse equilíbrio e tá tudo E tá bem tudo se um dia certo. for pior ou melhor que o outro. A vida é assim, né? Tudo. Maravilhoso. Gente, é isso. Muito obrigada por terem acompanhado mais um episódio. Eu peço que vocês nos sigam no Instagram, se inscrevam no YouTube, estejam ativos no Spotify, porque é muito importante pra gente. E também peço comentários com sugestões, com críticas, estamos super abertas Sim. também. Com cuidado. Pra gente continuar, com críticas carinhosas. Porque a gente quer continuar trazendo conteúdo que vocês gostem. Então a gente conta com a ajuda de vocês e muito obrigada. Tchau, gente.